Uma coisa que eu tenho certeza é que essas habilidades e qualificações você jamais vai se arrepender de aprender, porque elas fazem uma diferença muito grande na sua vida, na sua carreira. Eu, particularmente aqui, me arrependo de ter sido ignorante, de ter teimado a aprender essas habilidades. Muitas delas eu demorei e eu vejo que se eu tivesse aprendido antes, teria feito uma diferença significativa ainda mais na minha vida. Por isso a gente vai classificar agora nesse tier list as melhores habilidades e qualificações para você se desenvolver e que vão te ajudar muito, e aquelas que também não são tão interessantes e são mais uma perda de tempo. Então vamos lá, começando aqui com uma que eu vejo como a mais importante, que é os idiomas, tá? Muitas pessoas falam, por que é importante aprender outro idioma? Por exemplo, inglês, espanhol, italiano, francês, mandarim, russo. Esses idiomas são interessantes por conta de toda a globalização e também para você se antecipar ao mercado. Dois pontos. Dependendo da área que você atua, você pode, por exemplo, trabalhar com a negociação de empresas fora do Brasil, se você trabalha, por exemplo, com comércio exterior. Mas, além disso, o mais importante é o seguinte: dependendo com o que você atua, você pode morar no Brasil, trabalhar para empresas de fora do Brasil e assim ganhar em dólar ou ganhar em euro, por exemplo. Fazendo a conversão para real, você tem um valor significativo. E o mais importante, você pode se antecipar ao mercado brasileiro, porque as tendências tecnológicas, elas surgem primeiro fora do Brasil e depois vêm para cá. Então, se você tem uma habilidade em outro idioma, você pode se antecipar. Daí, quando isso surgir aqui, você já vai estar preparado, vai conseguir estar à frente de toda a concorrência e assim vai ganhar muito mais dinheiro. Então, eu vejo assim que hoje você aprender inglês e outros idiomas é essencial para você se antecipar e também para você ganhar mais dinheiro. E não precisa se perder com aqueles cursos absurdos que você paga uma fortuna. Isso não é mais necessário, tá? Dando sequência, uma outra coisa assim que eu vejo como interessante é a inteligência artificial. Você não precisa ser um especialista com inteligência artificial, não precisa usar ela para tudo, mas é uma excelente ferramenta para você ter mais agilidade nas suas tarefas, no seu trabalho. Por exemplo, eu estava desenvolvendo uma ferramenta de cálculo de nota para os meus alunos de matemática. É uma ferramenta que utilizava a teoria da resposta ao item, então era algo assim extremamente complexo. Só que essa ferramenta, ela estava com alguns erros, alguns problemas. O que eu fiz? Eu apresentei o código, toda a estrutura para a inteligência artificial, que no caso foi o ChatGPT, e ele me ajudou a solucionar o problema. Então, assim, algo que às vezes eu demoraria uma semana para conseguir resolver, eu consegui solucionar muito mais rápido por fazer o uso da inteligência artificial. Então, você não precisa substituir todo o seu trabalho por ela, mas sim, quando for possível, utilizar para agilizar, assim você vai ter mais tempo e também para facilitar algumas coisas. Então, você ter uma noção de como usar a inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, hoje em dia é muito importante, principalmente para você ganhar tempo. Tá? Não vai, tipo assim, por exemplo, vou escrever um TCC, vou jogar tudo na inteligência artificial. Isso não, isso você vai ser reprovado por o uso indevido de uma ferramenta tecnológica. Mas você tem que usar ela como seu aliado para facilitar as coisas e agilizar o processo. Outra coisa, assim, que é essencial você se desenvolver, na minha visão, é o seguinte, é o networking. Tá? Muitas pessoas, não sei o que indica e tudo mais. Cara, hoje em dia, quem consegue construir uma boa relação com os colegas de trabalho, com os seus superiores, querendo ou não, tem muita vantagem. Então, não adianta você ficar reclamando que as pessoas têm indicação e tudo mais. Ficar reclamando não vai resolver. Então, o que você tem que aproveitar nesse contexto é sempre que você tiver a oportunidade, por mais que você não tenha tanto gosto por aquelas pessoas, mas tentar manter uma boa relação para quando tiver a oportunidade, essas pessoas possam te indicar para alguma oportunidade melhor, para você conseguir ganhar mais dinheiro e assim por diante. Então, o networking, ele é essencial e eu recomendo você se desenvolver. Como que você pode fazer isso? Você pode aprender cada vez mais a conversar com as pessoas, construir boas amizades, perguntar sobre a família das pessoas próximas que você trabalha e assim construir uma relação mais forte. Com essa relação mais forte, você vai construindo uma amizade e essas pessoas podem te ajudar futuramente e você também pode ajudar elas. Então, o networking eu vejo
como essencial. Já uma habilidade assim que já não é mais tão interessante, e eu não recomendo você perder muito tempo, é com a formalidade excessiva. Essa questão de você ser formal na sua comunicação, nos e-mails, na resposta de tudo, é necessário em determinados contextos. Então você não precisa ser sempre extremamente formal na sua comunicação. Tudo tem contexto. Então, quando for necessário, você sim vai usar a formalidade. Agora, quando não tiver necessidade, não tem por que você se preocupar em ser absolutamente formal. Primeiro, porque você vai perder muito tempo, você vai perder muita energia e às vezes isso não é tão bem visto. Então, vamos supor, você está ali numa conversa descontraída, um ambiente descontraído do seu trabalho. Não tem necessidade nesse tipo de situação de você falar de uma forma absolutamente formal. Isso não pega bem. Então você tem que compreender que a sua comunicação, ela tem que ser adaptativa, ou seja, em cada situação você vai usar as ferramentas, o modelo de comunicação adequado. Então, quando for necessário você conversar de maneira formal, você vai conversar. Não use esse contexto de comunicação formal de maneira exagerada. Isso não é legal e parece que você sempre está querendo ser, sei lá, superior, não está conseguindo, por exemplo, construir boas relações. Por exemplo, se você quer construir um bom network, talvez não seja interessante você usar sempre a comunicação formal. Então você tem que compreender que sim, ela é interessante, mas apenas em situações específicas. Uma outra coisa que eu acho interessante você buscar ter um pouco é a questão da criatividade. E aqui muitas pessoas acabam pecando em compreender de fato o que é criatividade. Você não precisa criar algo do zero. Segundo Pablo Picasso, ele não era criativo, entre aspas, ele simplesmente era muito bom em pegar ideias, referências e misturar. Então é isso que é criatividade. Você cada vez mais conseguir observar coisas diferentes, juntar elas e criar algo novo. E por que que isso é interessante? Por exemplo, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você lida com algum problema, você precisa criar alguma solução. E para você criar essa solução, você pode observar todo o contexto, buscar referências e a partir disso, com criatividade, você consegue solucionar aquilo. Então, essa é a ideia da criatividade. Você saber solucionar problemas de forma criativa usando referências que você tem. E o que você tem que fazer, justamente, é buscar observar as coisas, aprender com elas, guardar aquilo como referência para quando você tiver a oportunidade ou a necessidade, você simplesmente consegue juntar elas e criar algo novo. Então, por isso a criatividade eu vejo assim como algo muito importante. Outra coisa que, cara, é muito bacana para você saber e para você se desenvolver é justamente isso, a solução de problemas. No caso, a solução de problemas, ela é praticamente uma consequência de você ser uma pessoa criativa. Mas por que que você tem que se concentrar em ser bom por resolver problemas? Porque, cara, quem mais faz dinheiro, quem tem os maiores salários, é bom em resolver problemas. Por que que as empresas contratam funcionários? Porque ela quer resolver um problema. Por que que ela contrata um gerente? Porque aquele gerente é bom em resolver problemas. Então é justamente isso que as pessoas não aprendem. Ninguém te ensina isso na faculdade, ninguém te ensina isso na escola, a você se concentrar em resolver problemas. E como que você desenvolve essa habilidade? Cara, é muito mais simples do que você imagina. Primeiro você tem que trabalhar a sua criatividade, mas principalmente, sempre que você estiver numa situação onde existe um problema, você tem que tentar solucionar ele, porque quanto mais você vai se expondo à solução de problemas, mais bem treinada vai ser a sua capacidade de solução de problemas e assim você vai conseguir solucionar cada vez problemas maiores. É justamente aquela questão da decisão. Quando uma pessoa se torna boa em tomar decisões, quando ela vai tomando muitas decisões, assim ela vai aprendendo com os erros e com os acertos e ela se torna uma especialista em tomar decisões. E é justamente isso que você tem que fazer na solução de problemas. Você não pode se esconder. Quando você tiver a oportunidade de ajudar a solucionar um problema, aproveite, participe, porque assim você vai desenvolver essa habilidade e quem tem uma boa habilidade de solucionar problemas ganha mais dinheiro, tem os maiores salários. Por exemplo, por que que o Steve Jobs, o Bill Gates, eles ganharam tanto dinheiro? Porque eles solucionaram problemas muito grandes. Então a ideia é justamente essa: aprenda a resolver problemas. Outra coisa que é interessante você ter uma noção, não precisa ser um especialista, mas ter uma noção
é em marketing. Por exemplo, é interessante você saber o que é um bom marketing para você conseguir ter alguns insights. E não só o marketing empresarial, o marketing digital, mas o seu próprio marketing pessoal. Você saber se vender. Por exemplo, vamos supor que você chega numa entrevista de emprego. Se você não tem uma noção mínima de marketing, de saber se vender, você pode ter dificuldades. Agora, se você aprender alguns conceitos básicos de imagem, de saber se vender, de comunicação, você consegue ter uma facilidade maior nesse tipo de situação e assim você vai se destacar. Então, o marketing é muito importante para você, por exemplo, no seu negócio, na empresa que você trabalha, você ter uma noção macro das pessoas. Por exemplo, se você quer alcançar um cargo alto para ter uma remuneração maior, é bom você ter essa noção para assim você não ser um completo leigo. Então, aqui você não precisa fazer faculdade de marketing, não precisa fazer nenhum curso de marketing digital, tráfego pago, algo da internet. Esquece essas coisas. Tenha apenas uma boa noção. Comece a observar essas coisas e aprender aquilo que é certo, aquilo que é errado, que isso com certeza vai te ajudar bastante. Outra coisa que, cara, eu acho muito importante, você tem que se desenvolver é na persuasão, que entra um pouco na questão da comunicação, tá? O que é persuasão? Vamos supor que você vai numa negociação. Você é um gerente de uma empresa ou um vendedor e você vai para uma negociação. Se você não tiver uma grande habilidade de persuasão, você vai ser persuadido. Então é muito importante você desenvolver essa habilidade, porque, cara, é aí que rola o dinheiro. Se você vai ser vendedor, você tem que persuadir as pessoas para comprar o seu produto. Se você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, você tem que, de alguma forma, persuadir o seu recrutador, aquela pessoa que está te entrevistando, para ela te contratar. Se você é um empresário, você também precisa persuadir os seus funcionários para eles confiarem em você e acreditarem na empresa e assim por diante. A persuasão é uma das habilidades mais importantes dentro do mundo dos negócios. Daí você desenvolver ela, com certeza vai te ajudar muito. Tem um livro que é muito interessante que eu indico para vocês aprenderem sobre essa questão da persuasão, que é As Armas da Persuasão 2.0, do Robert Cialdini. É basicamente um manual completo de como você pode desenvolver essas habilidades e colocar elas em prática. Mas daí aqui eu já comento para você. Não adianta você pensar que tu vai ler o livro e já vai ser um expert em persuasão. Isso não existe. O que você tem que fazer é fazer a leitura do livro e, a partir daquilo, praticar ao máximo, desenvolver essa habilidade, porque com certeza quem é bom em persuasão, cara, faz muito dinheiro. Tá, eu gosto muito, eu não sou um expert, eu tenho buscado cada vez mais desenvolver ela, mas eu vejo como algo assim muito importante. Outra coisa que é uma boa você se desenvolver é a escuta ativa. Sabe por quê? Hoje em dia, as pessoas parece que é uma disputa de quem quer falar mais. E isso é um problema, tanto nos aspectos pessoais, tanto no profissional, porque assim, se você não sabe escutar os outros, é porque você está passando muito mais tempo falando do que ouvindo. E isso é um problema. Primeiro porque quando você ouve, quando você sabe ouvir, você consegue aprender mais com os outros e você não se expõe. Por exemplo, vamos supor que você tem uma ideia de negócio e você sai falando aquilo para todo mundo. Eventualmente alguém pode copiar a sua ideia ou algo do tipo. Então é muito importante que você saiba ouvir, porque as outras pessoas gostam de falar muito. Então, se você souber, por exemplo, ouvir as pessoas, isso pode ser, no caso, isso vai ser interessante para você ser uma pessoa de confiança. E a partir disso, você vai construir um bom networking e pode crescer bastante. Então, por exemplo, vamos supor que um gerente que está meio querendo ser seu amigo e tudo mais, ele está conversando com você e ele está falando bastante para você. Se você sabe ouvir ele, ele vai gostar de você e a partir disso ele pode te ajudar. Então, ser bom em escutar, ouvir e saber conversar com as pessoas é muito interessante. As pessoas gostam de falar e se você sabe ouvir elas, não vai ser você apenas que vai falar numa conversa. Isso com certeza vai tornar aquela relação muito mais agradável e vai te ajudar bastante. Até mesmo em uma venda, um dos principais erros dos vendedores é chegar lá na negociação e só falar. Não, quando você está numa venda, é muito mais importante você escutar o que o seu interlocutor está falando, para a partir disso você pegar alguns pontos-chave e você conseguir usar esses pontos-chave para conseguir persuadir ele para venda. Vamos supor que você quer vender um carro. Daí chega lá o cara e tudo mais, ele fala, ah, não, eu quero um carro assim por causa da minha família e piriri pororó.
A partir do momento que ele vai falando tantas coisas, você vai tendo a escuta ativa, vai coletando essas informações e você vai usar todas elas a seu favor para persuadir ele a realizar a compra, porque você vai pegar justamente no sentimento. Então a questão da escuta ativa é muito importante, porque as pessoas, quando elas falam demais, elas largam muitos detalhes. E com esses muitos detalhes, você pode usar através da persuasão a seu favor. Então use isso, que faz muita diferença. Outra coisa que é essencial é a inteligência emocional. Hoje, essa galera mais jovem, a famosa geração Z, grande maioria tem uma dificuldade muito grande em ter uma inteligência emocional. Ou seja, em toda e qualquer situação, eles acabam assim se frustrando muito fácil, ou seja, às vezes eles têm uma expectativa muito alta que não é realizada, que não acontece de fato, e assim eles se frustram muito, e além disso, eles têm muita dificuldade em lidar com conflitos. Qualquer coisa, por exemplo, eles ficam tristes, ou qualquer coisa eles ficam emocionalmente abalados. A partir disso, quem tem uma facilidade maior com a inteligência emocional, ou seja, consegue controlar melhor a sua reação e os seus sentimentos, com certeza consegue se destacar muito no mercado de trabalho, tanto para quem quer trabalhar como CLT, autônomo, ou para mesmo quem quer empreender. Vamos supor que você está disputando com uma outra empresa para ser fornecedor de uma determinada multinacional. Daí você é o gerente, no caso é o CEO de uma empresa, e o seu concorrente é o CEO da outra. Só que você tem uma capacidade emocional muito melhor que o teu concorrente. A partir disso, se vocês lidarem com um conflito, você que vai ter uma capacidade, um jogo de cintura muito maior, vai conseguir se destacar. Então, obviamente, isso aqui é apenas um único exemplo. Tem diversos outros onde a inteligência emocional te traz benefícios, principalmente para quem quer construir coisas grandes. Se você quer construir coisas grandes, você tem que ter uma capacidade de lidar com coisas difíceis. E se você tem capacidade de lidar com coisas difíceis, você tem uma boa inteligência emocional. E a partir disso, como é que você faz para desenvolver então uma inteligência emocional? Você tem que primeiramente ter racionalidade, ou seja, saber pensar racionalmente. Então, para cada tipo de situação que você lida, quando você tem um pensamento automático, você tem que fazer as perguntas racionais para você compreender se de fato aquela situação é de fato como você está imaginando ou se é simplesmente algo criado pela tua cabeça. Então, por exemplo, vamos supor, você lida ali com uma dificuldade, o seu interlocutor, você está ali numa negociação e o interlocutor, ele não, digamos assim, não te respondeu. Daí, a partir disso, às vezes você começa a criar muitas neuras, começa a ficar muito preocupado. A partir disso, você faz uma pergunta de se aquela preocupação é de fato verdadeira ou se é algo criado pela tua cabeça. E a partir disso, você vai criando uma inteligência emocional. Então, é um ponto assim muito importante e que essa geração mais nova tem pecado muito, portanto, quem consegue desenvolver essa habilidade vai se destacar demais. Então, é bom você ficar de olho. Outra coisa assim que já não é mais tão interessante é você ter multifoco. Isso aqui é até muito bacana, porque assim, muitas pessoas antigamente faziam, até hoje em dia, na verdade, muitas pessoas ainda fazem isso, várias tarefas ao mesmo tempo. Você tem que cuidar com esse tipo de coisa, porque assim, o nosso cérebro, ele não tem duas atenções. No máximo, as mulheres têm uma capacidade maior de ter atenção a mais de uma coisa simultaneamente, muito por conta dos aspectos evolutivos, porque antigamente, por exemplo, o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando das crianças e fazendo ali a refeição, ou até mesmo cuidando de mais de um filho, algo do tipo. Então, nisso, a mulher teve uma questão evolutiva de ter um multifoco maior. O homem já tem uma dificuldade muito maior nisso. Então, assim, a gente não tem duas atenções. Logo, você tem que buscar se concentrar em uma coisa de cada vez. Porque quando você se concentra em uma coisa de cada vez, você consegue desenvolver aquilo com muito mais maestria, com muito mais qualidade. Então, muito cuidado com essa questão de querer desenvolver o seu multifoco, porque isso não é bacana. A gente não tem duas atenções, a gente tem uma atenção apenas. Então, antigamente isso era visto com bons olhos, mas hoje em dia já não é algo assim para você querer desenvolver um multifoco. É muito melhor você cuidar melhor do seu tempo e conseguir fazer mais coisas em sequência do que querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que é uma boa, que na verdade a gente já trabalhou bastante em
em várias itens aqui da nosso tier list, é a negociação. A negociação é muito importante para uma entrevista de emprego, para desenvolver o seu negócio, para vendas, para qualquer coisa, até mesmo questões pessoais. Saindo do âmbito profissional para o âmbito pessoal, negociação é muito importante. E a negociação entra aqui junto com a escutativa e com a persuasão, e também com a inteligência emocional. Então, tudo isso aqui, na verdade, pode ser colocado junto com a negociação. Por isso que a gente coloca a negociação como é uma boa, porque ela já está meio que dividida em vários desses itens. Lógico que esses itens eles podem ser usados para outras coisas, mas no final das contas a negociação é uma delas. Por isso que assim, negociação é muito importante e você tem que sim desenvolver, porque cara, se você quer crescer profissionalmente, você vai ter que aprender a negociar. Você não vai chegar, por exemplo, lá numa. Vamos supor que você é dono de uma empresa. Você não vai chegar, por exemplo, conversa com um cliente e no primeiro papo que o cliente apresentar, você já vai aceitar. Não, você vai ter que saber negociar. Ou, por exemplo, vamos supor que tu quer comprar um carro. O vendedor falou para você um valor e você não vai nem tentar negociar. Então é muito importante você desenvolver essa habilidade de negociação que vai te trazer muitos benefícios. Obediente a qualquer coisa. E aqui eu não estou falando para você ser, por exemplo, desobediente, você não respeitar os outros. Mas você precisa compreender que existe uma diferença entre você obedecer tudo que te falam, vamos supor que você é um funcionário e você obedecer tudo que falam para você, do que você ter uma análise mais crítica. Então vamos supor, chega para você o seu superior lá no trabalho e ele fala para você, por exemplo, separar todos os documentos de tal forma. Vamos supor, ele quer que você separe os documentos em ordem alfabética. Mas daí você pega aquela pilha de documentos e você percebe que tem uma forma muito mais inteligente e muito melhor para organizar aquilo, para resolver aquele problema. E a partir disso você toma a decisão de fazer diferente. Então é essa questão que você tem que compreender. Você não pode ser obediente, no caso, de maneira restritiva e nunca fazer algo assim conforme aquilo que você pensa que é melhor. É muito importante você ter essa análise, fazer essas análises para justamente encontrar formas melhores de resolver os problemas. Então, você ser obediente de maneira restritiva não é algo assim vantajoso. Obviamente, você não pode ser também porra louca de não obedecer aos seus superiores e tudo mais. Mas você tem que compreender que existe um momento certo para cada coisa. E se você quer, por exemplo, crescer profissionalmente, é muito importante que você tome essas decisões e você saiba ter o feeling, no caso, saber o momento correto para você fazer determinadas coisas como essa, para melhorar o seu trabalho, facilitar as coisas e produzir mais, tá? Então não é uma questão assim de você ser desobediente. Tem uma palavra correta, mas agora não tá me vindo à cabeça de você ser, entre aspas, porra louca. Mas você tem que compreender o momento certo das coisas, tá? Então compreenda isso, que faz muita diferença para quem quer crescer bastante. Outra coisa que é muito importante e que eu vou colocar aqui no Faça Essas Coisas é você saber contabilidade. E aqui eu não estou falando para você fazer faculdade de contabilidade, mas sim você ter uma boa noção, no caso, uma noção mínima de finanças pessoais e finanças empresariais. Por quê? Se você não tem uma noção mínima, eventualmente você pode se colocar em situações que vão te prejudicar financeiramente. Por exemplo, a pessoal que acredita no jogo do tigrinho. É comprovado matematicamente que ele é feito para você perder. Porque, por exemplo, se você coloca no longo prazo, por exemplo, se você jogou uma vez e ganhou dinheiro, beleza, você teve sorte. Mas no longo prazo, a probabilidade é quase 100% de que você vai perder dinheiro. Então não existe assim uma questão matemática onde você pode ganhar dinheiro, você vai perder. E a ideia por trás de você aprender contabilidade básica é você ter noção dessas coisas para saber de forma correta o que você fazer com o seu dinheiro. Por exemplo, vou colocar ele em CDB ou eu vou colocar ele em Bitcoin. Ter essa noção dessas coisas, porque isso ajuda você a, digamos assim, proteger o seu patrimônio, você economizar mais e no longo prazo ter muito mais dinheiro. Porque, por exemplo, se você torra tudo com o jogo do tigrinho, no longo prazo você não vai ter dinheiro. Agora, se você sabe investir, se você coloca, por exemplo, sei lá, R$ 1.000 por mês em Bitcoin ou algo do tipo, eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas aqui é só um exemplo para você compreender. Se você faz um investimento, guarda e tudo mais, no longo prazo você vai ter muito mais dinheiro do que se ficar gastando dinheiro com o jogo do tigrinho. Então, ter uma noção de contabilidade básica
é muito importante para sua saúde financeira e para assim você ter uma qualidade de vida melhor. Porque as pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí tu vai ver, a pessoa não se esforça para guardar um dinheiro, não se esforça para economizar. Por exemplo, quando eu morava em Foz do Iguaçu e eu trabalhava CLT, eu ganhava menos de um salário mínimo. Eu ganhava na época R$ 1.200, eu gastava quinhentão com aluguel, daí era mais uns R$ 400 de alimentação por mês, daí ainda tinha que pagar luz, tinha que pagar internet, e praticamente não sobrava nada, mas eu fazia de alguma forma para sobrar um pouco, e eu ainda fazia uma renda extra para conseguir complementar aquilo que eu ganhava. Então a ideia é justamente essa, você conseguir construir uma saúde financeira melhor, porque tu sabe que isso no longo prazo vai te trazer muitos benefícios, tá? Então, contabilidade é muito interessante. Outro que é bacana é pensamento crítico, tá? Vou colocar ele é uma boa, mas o pensamento crítico ele é basicamente antagônico à obediência, porque o pensamento crítico é justamente aquilo que eu comentei de você bater o olho em algo e saber que aquilo é errado ou que pode ser feito de uma maneira melhor. Então vamos supor, uma determinada empresa que você trabalha faz 10 anos uma determinada atividade da mesma forma. Por exemplo, pegam os projetos de AutoCAD e imprimem tudo. Daí você sabe que hoje em dia existem maneiras muito mais tecnológicas de você, por exemplo, abrir ele num tablet, onde você consegue desenhar, onde você consegue ver com mais facilidade e com mais nitidez. Daí você propõe essa mudança porque você sabe que isso vai trazer benefícios. Isso é pensamento crítico. Você buscar algo que vem sendo feito de uma determinada forma e buscar uma maneira melhor de fazer aquilo que vai trazer mais benefícios e melhorias. Então, o pensamento crítico é muito importante. E eu errei muito durante a minha carreira, durante o meu trabalho, essa questão. Porque, por exemplo, eu começava a fazer as coisas de uma determinada maneira, dava certo e eu não queria mais mudar. Mas se você fazer isso, você vai, com o tempo, ficar estagnado e aquilo vai se deteriorar. Então, você tem que sempre ter o pensamento crítico e ver aquilo que pode ser melhorado e pode ser potencializado, tá? Então, muita atenção quanto a essa questão, tá? Eu acho que vale muito a pena. Outra coisa que é uma boa você se desenvolver é com a organização, porque a organização faz você economizar muito tempo e a gente sabe que tempo é o seu bem mais precioso. Então, tente manter minimamente as coisas bem organizadas. Por exemplo, saber onde estão os documentos, saber onde são guardados os arquivos, organizar a sua questão financeira, organizar a sua agenda de contatos, organizar os seus horários, ter uma agenda, ter uma lista de tarefas de coisas que você precisa fazer, não simplesmente deixar as coisas tudo jogado. Então tenha uma mínima organização quanto àquilo que você tem que fazer e quanto aos seus horários. Isso te poupa muito tempo e facilita muito o seu trabalho. Eu lá no início, quando eu estava na faculdade, eu era muito desorganizado com a questão do tempo. Por exemplo, eu não sabia gerir o meu tempo, eu não tinha uma lista de tarefas, daí às vezes eu perdia muito tempo tentando descobrir o que eu precisava fazer. Além disso, às vezes eu esquecia eventos porque eu não tinha guardado numa agenda, não tinha anotado. Então, o fato de você conseguir ter essa organização facilita muito a sua vida e te evita problemas. Tá? Então, tenha uma lista de tarefas. Tem, por exemplo, o aplicativo que é o Google Tasks. Tenha uma lista de tarefas usando ele. Utilize o Google Agenda para você colocar as coisas que você precisa fazer em determinadas datas. Os dois, inclusive, podem ser integrados, tanto o Google Task quanto o Google Agenda, se você usar o mesmo e-mail. Então, tudo isso ajuda você a facilitar o seu trabalho e deixar tudo mais organizado. Assim, você economiza tempo e sobra tempo para você fazer as coisas que você gosta. Tá? Então, a organização é essencial. Comunicação efetiva também é uma que entra no faça essas, que é muito importante. Porque a galera mais jovem não sabe conversar, não sabe se comunicar. Isso aqui é algo assim até muito ridículo. Tipo assim, muitas pessoas na internet falam super bem e tal, tipo assim, por texto e tal. Daí chega ali no dia a dia, no pessoal, no tete a tete, as pessoas não sabem conversar. As pessoas não sabem manter um diálogo, não sabem olhar olho no olho, não sabem manter uma conversa com outra pessoa. E isso está crescendo cada vez mais. As pessoas têm ficado cada vez piores em se comunicar. Então, uma pessoa que tem uma facilidade para conseguir manter um diálogo, uma conversa com alguém, conseguir chegar numa entrevista de emprego, olhar no olho do recrutador, conversar com o seu superior no trabalho e olhar no olho dele, saber conversar, saber negociar, saber, digamos assim, apresentar os seus pontos. Cara, se você sabe fazer o básico disso, você está acima de todo mundo já.
É incrível, tipo assim, você saber falar hoje em dia é ter que colocar acima de toda a concorrência. Então, se você desenvolver essa habilidade, você vai sim se destacar muito. Eu não tô nem exagerando aqui, não tô sendo exagerado, tô sendo realista. A galera mais nova da geração Z não sabe se comunicar. Então, se você começar a trabalhar isso, com certeza você vai se destacar muito. E como é que você faz? Se expondo. Você vai aos poucos aprendendo a conversar, se expondo a situações, pegando feedback, observando o que você fez de certo, o que você fez de errado, e assim você vai se desenvolvendo. Conforme você vai desenvolver essa habilidade, você vai se destacar muito. É inegável, isso assim, não tem como você parar. A partir do momento que você se destaca na comunicação, cara, você vai ficar muito acima da concorrência, porque a galera tem piorado cada vez mais nessa questão. Então, desenvolva isso que faz muita diferença. E para finalizar, a gestão de tempo. Cara, isso aqui também eu já comentei ali na organização, mas assim, o tempo é o ativo mais precioso que você tem. Muitas pessoas falam de dinheiro, muitas pessoas falam de carros, casas, mas aquilo de bem, aquilo de ativo mais importante que você tem é o seu tempo. É impossível a gente aumentar o nosso tempo e você não sabe quanto tempo que você tem. Então, quanto melhor você conseguir aproveitar ele, então faça o possível para conseguir aproveitar melhor possível. Então, faça o possível, o que estiver a seu alcance para você aproveitar o seu tempo da melhor forma. Então, não fica perdendo tempo rolando reels, assistindo conteúdos que não te agregam em nada, assistindo coisas que não mudam nada na sua vida, porque o tempo é o bem mais precioso. Então, quanto melhor você puder e conseguir aproveitar ele, mais vai te trazer benefícios. Então, aprenda a fazer uma boa gestão de tempo, que, cara, isso aqui também era algo assim que eu perdi muito tempo com reels, eu perdia muito tempo assistindo coisas insignificantes. Eu ficava assistindo aqueles programas esportivos. Não, nada contra com quem assiste, mas eu ficava assistindo aqueles programas esportivos que, cara, eles falam todo o programa a mesma coisa e não tem pé nem cabeça, não agrega nada. E eu via que, cara, isso eu tô perdendo tempo. Então, saber fazer essa gestão de tempo é muito importante para sua vida. Então, de modo geral, ficou assim o nosso tier list de qualificações e habilidades que eu acho muito bacana para você aprender e que você não vai se arrepender de se desenvolver. Faça essas, as mais importantes: comunicação efetiva, contabilidade, inteligência emocional, persuasão, solução de problemas, networking, idiomas e inteligência artificial. É uma boa que são interessantes se você buscar também: gestão de tempo, organização, pensamento crítico, negociação, escuta ativa, criatividade e marketing. E não faça formalidade excessiva, multifoco e obediência. Então ficou assim o nosso tier list. Pessoal, antes da gente finalizar, eu queria lembrar você sobre algo muito importante que a gente até comentou ali a respeito dessa questão da qualificação. Hoje em dia, você aprender outro idioma é muito importante para você destacar. Seja trabalhando no CLT, seja trabalhando para fora do Brasil, ganhando em dólar ou em euro para você ganhar muito mais dinheiro, ou até mesmo empreendendo. É fundamental ser fluente em inglês. E para isso, você não precisa mais se preocupar de fazer aqueles cursos que você paga 3, 4 mil reais, demora 3 anos, 4 anos para terminar e ter o seu certificado, e no final você nem sabe falar inglês, você aprendeu mal e mal o verbo to be. Hoje em dia existem métodos inovadores que você pode aprender mais rápido, aprendendo aquilo que você precisa de verdade para ser fluente, e além disso pagar um valor muito mais barato, que você pode parcelar em até 12 vezes, menos de 400 reais no total. Tudo isso você encontra na jornada do autodidata inglês. Então, cara, não perde o seu tempo com cursos desnecessários ou com coisas que você não vai usar. Aprenda inglês, que com certeza vai ser muito importante para você. Não perde seu tempo. Comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então seria isso, pessoal. Basicamente ficou assim a nossa lista. Deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda, se você discorda, se você mudaria alguma coisa. Isso é sempre muito importante pra gente. Obviamente, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E obviamente assista esse vídeo. Lá a gente fala mais algumas coisinhas sobre o mercado de trabalho que são muito importantes e que eu tenho certeza que vão fazer uma diferença enorme na sua vida.